A filosofia como manual de vida. Introdução ao estoicismo. Introdução. A filosofia, desde os tempos antigos, tem sido um instrumento poderoso para entender o mundo e o nosso lugar nele. Entre as várias escolas filosóficas que emergiram ao longo dos séculos, o estoicismo se destaca como uma das mais práticas e aplicáveis à vida cotidiana. Fundada no início do século III a.C., a filosofia estoica oferece um manual de vida, com conselhos e ensinamentos que se mantêm relevantes até os dias atuais. A proposta central do estoicismo é a busca pela virtude, uma vida de paz interior e a aceitação do que está além do nosso controle. Nesta introdução ao estoicismo, vamos explorar seus princípios fundamentais, compreender como seus ensinamentos podem ser aplicados à vida contemporânea e descobrir por que essa filosofia tem atraído tanta atenção em tempos recentes. Ao longo deste texto, discutiremos os principais filósofos estoicos, suas ideias centrais e como o estoicismo pode ser usado como um guia prático para enfrentar os desafios da vida moderna. Origens do estoicismo. O estoicismo nasceu em Atenas por volta de 300 AC, fundado por Zenão de Cítio. Zenão, influenciado pelas filosofias de Sócrates, dos cínicos e dos megáricos, começou a reunir seguidores no Pórtico Pintado, conhecido como Stoa Poikilo, de onde vem o nome estoicismo. Ele desenvolveu uma doutrina que combinava uma compreensão do cosmos, da ética e da lógica, que mais tarde seria expandida por seus seguidores. Ao longo dos séculos, 3 períodos principais do estoicismo foram delineados. Estoicismo antigo, representado por Zenão, Cleantes e Crisipo, este período focou na formação dos princípios básicos da filosofia. Estoicismo médio. Durante esse período, figuras como Panécio de Rhodes e Posidônio ajudaram a popularizar o estoicismo fora da Grécia, especialmente em Roma. Estoicismo romano. Este é o período mais conhecido do estoicismo, com filósofos como Sêneca, Epicteto e o imperador romano Marco Aurélio. Esses pensadores tornaram o estoicismo acessível a um público mais amplo, escrevendo obras que ainda hoje influenciam pessoas em todo o mundo. O estoicismo, apesar de suas raízes antigas, é frequentemente visto como uma filosofia prática e voltada para a ação. Em vez de se concentrar em especulações metafísicas ou questões abstratas, os estoicos procuraram responder a perguntas fundamentais da vida. Como devemos viver? O que é o bem? Como podemos ser felizes em um mundo incerto e cheio de adversidades? Os princípios centrais do estoicismo. O estoicismo gira em torno de algumas ideias centrais que se entrelaçam de maneira a fornecer um guia abrangente para viver uma vida virtuosa. Esses princípios podem ser resumidos em 4 pilares principais. A virtude é o bem supremo. Os estoicos acreditam que a virtude, ou excelência moral, é o único bem verdadeiro. Enquanto outras coisas, como riqueza, saúde e status, podem ser desejáveis, elas não são boas em si mesmas. A virtude, que inclui qualidades como sabedoria, coragem, justiça e temperança, é o que realmente importa. Distinguir o que está sob nosso controle. Os estoicos fazem uma clara distinção entre aquilo que podemos controlar e aquilo que está além do nosso controle. Esta é talvez a mais conhecida e prática do estoicismo. Para eles, podemos controlar nossas atitudes, pensamentos e ações, mas não podemos controlar o mundo externo, as ações de outras pessoas ou o curso dos eventos naturais. Aceitar isso é o caminho para a tranquilidade interior. A natureza é racional. Os estoicos acreditam que o universo opera de acordo com uma ordem racional, e que ao viver de acordo com essa ordem, podemos alcançar a eudaimonia, bem-estar ou felicidade. Isso significa aceitar o destino e compreender que tudo o que acontece faz parte de uma ordem maior. Autocontrole e moderação. A prática do autocontrole é fundamental no estoicismo. Ao exercer moderação em nossos desejos e emoções, podemos evitar o sofrimento causado por anseios excessivos e emoções descontroladas. Em vez de reagir impulsivamente às situações, os estoicos defendem uma resposta racional e equilibrada. O conceito de virtude no estoicismo. O conceito de virtude central no estoicismo não é apenas um ideal moral abstrato, mas sim algo profundamente prático. Para os estoicos, a virtude é a única condição necessária para uma vida boa e feliz. Eles dividem a virtude em 4 categorias principais. Sabedoria, sofia. Refere-se à capacidade de discernir o que é bom, o que é mal e o que é indiferente. A sabedoria nos ajuda a entender o mundo de maneira correta e a tomar decisões éticas. Coragem. Para os estoicos, a coragem não se trata apenas de bravura física.
mas também da força moral para enfrentar a adversidade, a dor e a morte com dignidade e serenidade. Justiça. A justiça, para os estoicos, é tratar os outros com equidade e respeito, reconhecendo a interconexão da humanidade. Temperança. A temperança refere-se à moderação e ao autocontrole, a capacidade de regular nossos desejos e emoções para não sermos dominados por eles. A virtude, para os estoicos, é um estado de harmonia entre essas 4 qualidades. Não se trata apenas de uma busca individual, mas de uma contribuição para o bem comum. O dilema do controle. O que podemos e o que não podemos controlar. Um dos princípios mais práticos e conhecidos do estoicismo é a divisão clara entre o que está sob nosso controle e o que está fora dele. Essa distinção, ensinada de forma notável por Epicteto, é uma chave para alcançar a paz interior. Segundo os estoicos, podemos controlar nossas opiniões, desejos, ações e atitudes. Isso significa que devemos focar nossa energia e atenção apenas nessas coisas. Tudo mais, o comportamento dos outros, eventos externos, o passado, o futuro, está além de nosso controle, e tentar controlá-los leva ao sofrimento. Essa visão do mundo nos ensina a aceitar a realidade como ela é, em vez de lutar contra ela. Ao reconhecer o que não podemos mudar, liberamos um peso enorme e podemos nos concentrar em viver de acordo com nossos valores e princípios. O papel das emoções no estoicismo. Uma crítica comum ao estoicismo é a ideia de que ele promove a supressão das emoções. No entanto, os estoicos não defendem a eliminação das emoções, mas sim a transformação delas. Eles distinguem entre emoções destrutivas e reações emocionais saudáveis. As emoções destrutivas, como raiva, inveja e medo, são vistas como resultado de julgamentos incorretos sobre o que é bom ou ruim. As emoções saudáveis, por outro lado, surgem quando alinhamos nossos julgamentos com a razão e a virtude. Os estoicos acreditam que podemos aprender a responder a situações com tranquilidade e discernimento, em vez de sermos arrastados por paixões descontroladas. Marco Aurélio, em suas meditações, enfatiza a importância de lidar com as emoções de maneira racional. Ele nos lembra que os eventos em si não têm o poder de nos perturbar. É a nossa interpretação deles que causa sofrimento. Ao mudarmos a maneira como interpretamos as situações, podemos manter a serenidade mesmo diante de adversidades. Práticas estoicas no dia a dia. O estoicismo não é apenas uma filosofia para ser estudada, mas também uma prática diária. Os estoicos antigos desenvolveram uma série de exercícios mentais e espirituais para ajudar seus seguidores a incorporar seus ensinamentos na vida cotidiana. Alguns desses exercícios incluem journaling. Estoico. Os estoicos recomendavam refletir diariamente sobre nossas ações, examinando o que fizemos bem e o que poderíamos melhorar. Marco Aurélio, por exemplo, usava suas meditações como um diário pessoal para refletir sobre seus pensamentos e ações. Visualização negativa. Esse exercício envolve imaginar cenários negativos que poderiam acontecer na vida. Longe de ser uma prática pessimista, a visualização negativa nos ajuda a nos preparar mentalmente para adversidades e a valorizar o que já temos. Lembre-se da morte. Os estoicos acreditavam que manter a mortalidade em mente era essencial para viver plenamente. Ao lembrar que nossa vida é finita, aprendemos a valorizar o presente e a não desperdiçar tempo em preocupações triviais. Distanciamento. Os estoicos praticavam o distanciamento emocional das situações, observando os eventos de uma perspectiva externa. Esse exercício ajuda a manter a calma e a objetividade em situações estressantes. Esses exercícios não visam suprimir a humanidade, mas sim nos ajudar a viver de maneira mais consciente e serena, enfrentando os desafios com uma atitude equilibrada. Estoicismo e a vida contemporânea. O estoicismo tem experimentado um renascimento na era moderna, em parte devido à sua aplicabilidade aos desafios da vida contemporânea. Em um mundo cheio de incertezas, pressões sociais e rápidas mudanças tecnológicas, os ensinamentos estoicos oferecem um ancoradouro de estabilidade e propósito. A mentalidade estoica é particularmente útil para lidar com questões como estresse, ansiedade e depressão. Ao focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos, o estoicismo nos ensina a lidar com as adversidades sem sermos esmagados por elas. A prática do estoicismo é também um poderoso antídoto contra a mentalidade consumista e hedonista da sociedade moderna.
Ao valorizar a virtude acima de prazeres efêmeros e riquezas materiais, os estoicos nos lembram de que a verdadeira felicidade vem de dentro, e não de conquistas externas. Conclusão: o estoicismo, com suas raízes na filosofia antiga, continua sendo uma fonte de sabedoria para aqueles que buscam viver uma vida plena e virtuosa. Seus ensinamentos sobre a aceitação, o autocontrole e a virtude são tão relevantes hoje quanto foram há 2000 anos. Ao praticar o estoicismo, podemos cultivar uma vida de serenidade, resiliência e propósito, enfrentando os desafios da existência com graça e sabedoria. A filosofia estoica é, de fato, um manual de vida, oferecendo uma bússola moral e prática para navegar pelas tempestades da vida. Em um mundo onde tantas coisas estão fora de nosso controle, os estoicos nos ensinam a focar no que realmente importa: nossas ações, atitudes e virtudes. Assim podemos encontrar paz interior e viver de acordo com a razão e a natureza, independentemente das circunstâncias externas.